Pessoal, eu estou aqui com um grande amigo e acreditem vocês, ele estava pescando, cismou que é pescador, eu não vou falar o contrário, né? Perdeu o café por causa disso? Esperei chegar da pescaria, sabe o que eu fiz? Vim aqui de surpresa tomar um café com meu amigo Zé Raimundo. Ô pescador, como é que tá? Tá tudo bem, meu amigo? Estou muito bem, graças a Deus. Obrigada, viu, de você me receber aqui. Te avisei, então, assim, né, na semana, né, falei, vou ir tomar um café com você. Mas é sempre um prazer receber você, né, e tomar esse café com você. Acho que vai conversar um pouquinho. Muito bom. A exemplo do pai Zé Maria, o José Raimundo foi leiteiro, retireiro e se orgulha muito disso. Estudou com dificuldade naquela época e quando veio para a cidade com o incentivo de um grande amigo, fez da sua simplicidade uma raiz forte que o sustenta até hoje como um grande exemplo em tudo que faz. Zé, cheguei aqui falando em pescador, mas eu sei que a sua raiz não é a pescaria, que a sua raiz é lá no Zé Maria Leiteiro, né? Como que um filho de leiteiro, olha que história bacana, que bonito, né? Hoje tem esse empreendimento, né, que é tão importante para esse segmento, né, que é a informática, que é essa área empresarial que você está atualmente, entre outras, né, ações que depois nós vamos falar com os nossos convidados, né, o pessoal que nos segue. Mas como é que foi essa história? Bom, eu desde pequeno acompanhei meu pai nas tarefas dele, né? Sempre ajudava ele, né? Então, quando eu tinha lá meus 7 anos, eu ajudava ele como na linha de leite. Ele era leiteiro, então ele me levava para ajudar, a abrir porteira, essas coisas de leiteiro mesmo, né? E aquilo para mim era até uma diversão, né? Não era um trabalho. E depois de um certo tempo, meu pai ele foi trabalhar na fazenda, ele tinha uma fazenda, ele resolveu ativar os negócios dele na fazenda e lá vai o Zé Raimundo para a fazenda, né? Então lá eu fazia todo o serviço de qualquer retireiro, vamos dizer assim, fazia, né? Então tirava leite, tratava do gado, fazia cerca, então todo o trabalho toda lida, né? E era difícil, né? Lida na pesada, época, eu tinha que na época pegar caminhão leiteiro para ir trabalhar na fazenda, porque meu pai na época não tinha condição de vir e voltar todos os dias. E estudava na cidade? E eu estudava na cidade. Então eu ia de madrugada para a fazenda, trabalhava o dia todo, no final da tarde voltava, chegava em casa, tomava um banho rapidinho e ia para a escola, né? E na época eu estava terminando o 2º grau. Olha só. Então, foi isso até os meus 20 anos. Foi essa vida que eu tive, né? Que coisa boa. E depois dos 20 anos aí eu venho para a cidade, né? Recebi um convite de um amigo, irmão que eu tenho, o Paulinho da Sons. Ele conseguiu um emprego para mim na época na Cobeb. Olha! E logo que ele me anunciou, né, falou assim, olha, consegui um emprego para você na Cobeb. Eu falei, pô, cara, beleza. E eu imaginei que era para descarregar os caminhões de caixa de cerveja, carregar essas coisas que eu, na época, era muito forte. Não que eu ainda não seja. Já tá acostumado com a lida, né? Então aí ele falou assim, não, é para você trabalhar no CPD. Na época eu nem sabia o que era CPD, né? Nossa, Paulinho, o que é isso, cara? Não, você vai trabalhar lá, trabalhar com computador. Mas eu nunca tinha visto um computador na minha vida ainda, né? Meu Deus do céu. Eu tinha na época um curso de datilografia e eu fiz E era muito chique na época, né? E eu fiz ele e assim, eu era um aluno exemplar, né? Tinha que ter não sei quantos toques por minuto, então era muito rápido e eu já conhecia o teclado, pelo menos essa era a minha facilidade. Já conhecia, E fui para entrevista na época com o próprio Paulo Roberto, dono da Cobeb, na época ele que fazia a seleção. E nessa seleção eu passei, né?
e de imediato fui contratado. Então foi assim que eu vim para a cidade e comecei aí a trabalhar na área de tecnologia. E quanto tempo você ficou lá, Zé? Na Cobeb eu fiquei 2 anos. 2 Trabalhei anos, lá é. durante 2 anos e logo que saí fui trabalhar na área de tecnologia também, mas com o Paulinho. Entendi. Né, numa empresa que ele tinha. Nessa época, isso há quanto tempo, mais ou Isso menos? foi em 95, 94. Nossa, então Há 25 tem anos 25 atrás, anos mais ou atrás. menos. Então, nessa época, computador era algo assim Não tinha, na cidade podia se contar quais as empresas que tinham equipamentos de informática, né? Até porque era muito caro, ninguém conseguia ter. Então a gente prestava nessa época serviços para grandes empresas de hoje, né? Depósito Brasil, Gávea Calçados, várias empresas que a gente prestava serviço, a gente vendia tabela de preços. Olha só, vocês faziam Fazia a entendi. tabela de preço e entregava para eles, para que eles pudessem ali passar os preços para os clientes, vamos dizer assim. Logo depois eu tive a ideia de criar grupos de consórcio, porque era tão caro, mas assim, no consórcio você acabava comprando o equipamento com mais facilidade, pelo menos. Que né? ideia boa para a época, Para a né? época, sim, Inovação funcionou nesse muito. sentido. Foram muitos anos a gente vendendo consórcios. Com isso, facilitou muito para que as empresas começassem a investir em tecnologia, a ter o seu controle administrativo, controle de estoque por ela mesma, né? Não terceirizando esse serviço. Então vocês viram nessa oportunidade tanto a questão de desenvolver, porque eu lembro da gente conversar, você me falava que o Paulinho na época tinha já os cursos nessa área, né? Já tinha o desenvolvimento de alguns softwares que era sistema, e aí veio, no caso, a DX com a venda dos equipamentos. Exatamente. Então era uma empresa, né? No caso, assim, se tornou uma empresa muito completa. Exatamente. Não é isso? Nos segmentos todos da área de tecnologia, né? Tanto na área de treinamento, quanto na área de desenvolvimento de software, quanto na área também de venda de equipamentos e assistência técnica. Então a gente tinha, nessa época, a solução completa para o empresário. Para o empresário. E com a questão que você me falou do consórcio, né, que foi que você teve essa ideia, também pôde auxiliar várias empresas, né, de pequeno porte, médio porte, que na época não tinham condição. Isso mesmo. E você foi conhecendo, foi desbravando. Fui desbravando, fui aprendendo no processo todo, né? E cada vez que passava, eu conhecia coisas que eu não tinha conhecimento, né? Passei a dar aula, fui professor. Essa né? eu não sabia, não. Tem vários hoje programadores que hoje estão, né, ativos, que aprendeu na época o DOS. Na época a gente ensinava, era DOS, não tinha o Windows ainda, né? Sim. Eu trabalhei com o Windows 3.1, Windows 3.11, foi os primeiros Windows que... A hora que saiu o Windows 95, que foi o primeiro sistema operacional da Microsoft, isso foi uma revolução, né? Na época a gente trabalhava com disquete de 5 1/4, era um chocolate, né? Eu tinha uns quadradinhos, né? Aquele pequeno foi depois de alguns anos que surgiu o pequenininho. Tinha era desse tamanho aquele disquete. Então, assim, e com isso eu fui aprendendo. Que coisa Cheguei em boa. uma determinada época da minha vida também que eu comecei a desenvolver software na empresa que a gente trabalhava. E chegou um determinado momento que a gente viu que era interessante que cada um ficasse na sua área, né, para desenvolver melhor, prestar um melhor serviço. E como eu já tinha me familiarizado com a parte de venda e assistência técnica, porque aí eu já me tornei até técnico, aí eu já consertava computador, eu já dava manutenção, eu falei assim, olha, então deixa eu ficar aqui que essa aqui é a minha área. Então, aí realmente surgiu a DX.
em 1998. Você me contou uma vez que a DX, aí, assim, foi com você que teve a porta aberta mesmo, Exatamente. né? Porque antes funcionava numa venda interna, não tinha esse modelo que você trouxe para cá, né? Do cliente vir, ter acesso, ter uma loja especializada. Então isso foi muito importante. Sabe, Zé, eu vejo na sua trajetória essa facilidade que você tem, né, de se adaptar. E eu vejo muito forte em você essa raiz, por isso que eu quis muito falar, né, da questão da sua infância, da sua luta na questão de estudar, de vir para a cidade, de ter oportunidade, como que é importante, minha gente, alguém que acredite, como o Paulinho acreditou, né, e falou, olha, arrumei um emprego para você, você vai. Né? Então é muito importante. E hoje eu vejo que você faz isso também com as pessoas que trabalham com você. Sim. Né? Valoriza a sua equipe. Já vários, né? Tem hoje um orgulho de ver vários profissionais na área de informática que passaram por aqui, pela DX, foram técnicos, né? E hoje estão em grandes empresas, multinacionais até. E é um orgulho, sim, pra gente, né? Que coisa boa. Agora, eu sei que você está aí preparando a sua filha, né, mais velha, a Júlia. E, coincidentemente, você me contou que ela está com 20 anos também. Verdade. Isso é uma realização, né, Zé? A Júlia, ela está comigo desde os seus 14 anos. Ela Olha também só. começou comigo aqui novinha, né? Então, já tem 6 anos que ela me ajuda e hoje ela é verdadeiramente meu braço direito aqui dentro da empresa. Olha só. Uma vez que eu acabei nesse meio tempo também desenvolvendo uma outra atividade, um outro empreendimento. Olha que coisa boa. E como eu preciso de um tempo maior nesse outro negócio, eu, né, esse ano já conversei com ela e a gente está, né, se preparando, né, para que a partir do ano que vem ela tome as rédeas por completo da empresa e deslanche, que agora é a vez dela. Depois nós vamos chamar ela para tomar um café conosco. Com certeza. Ele não se detém só em suas empresas. Atua também como ministro da Eucaristia e é membro atuante na comunidade católica. Está atualmente como presidente da ACSDL, que teve uma participação fundamental neste difícil período da pandemia, conduzindo muito bem as ações no comércio. Zé, a gente sabe que a sua raiz da família é muito forte, né? A gente vê o carinho, assim, seu com os meninos. Como é que é? São 2, é a Júlia e o... Não, são 3, né? São 3, a Júlia, o Miguel é mesmo. E o João Vitor. 2 meninos. 2 meninos. Qual que é a idade deles? O Miguel está com 18 e o João Vitor com 17. É uma escadinha. Não, que beleza. Aurinho, um abraço pra você, viu, minha linda? Sei que você tá aí acompanhando. Da próxima você vem tomar um café conosco. E dentre tantas funções que você assume, uma das coisas que me chama muita atenção, que, né, a gente falou agora há pouco, que você não se limitou a essa área. Você consegue hoje, né, ter o seu espaço. Eu sei que você tem uma atuação muito boa, né, na comunidade católica, você é muito atuante. Foi ministro, Zé? Estou atualmente como ministro, né, 5 anos que eu ajudo aqui na paróquia São Carlos. Tive uma passagem também na paróquia São Sebastião por uns 5, 6 anos também. Cursilista, faço parte do SCC também. Que coisa boa. A fé, né, como diz assim, é um legado que você tem deixado também para os meninos, que a gente vê que a família é muito, né, unida nisso. É muito importante, até porque assim, a gente não faz nada sem Deus, né? Acho que não existe, não tem como, né? Então ter Deus com a gente Ele nos ampara na hora das dificuldades. Nos dá direção, é o único que faz isso por nós, né? Verdade. E assim, sem dúvida nenhuma que é fundamental para uma família, se quer ver a sua família bem, é fazer com que seus filhos também
sigam esse caminho, né? Indiferente de qual religião que seja, mas eu acho que é fundamental que participe ativamente, né? De qualquer congregação, qualquer movimento, é fundamental para aqui. Muito importante. Você me falou que os meninos são atleticanos, então também seguir essa linha. Os meninos estão tentando a área esportiva, os dois hoje. É que eu lembrei disso agora, eu falei, não, vou falar desse desejo deles também. É um orgulho também, né? A gente vê isso com grande dificuldade, até a gente como pai fica em dificuldade com essa situação, porque a gente sabe que isso é muito mais difícil às vezes do que uma faculdade. Sim, sim. Né? Existem vários e poucos que vão, né? E a gente vê que com isso também existe um tempo que se perde, né? Porque não se estuda, não tem como, nesse momento, dividir as duas coisas. Não tem como estudar bem e executar o esporte, né? Então hoje eu posso dizer que eles estão perdendo, eles estão abrindo mão dos estudos para poder realizar o sonho de ser um jogador profissional. Né? Imagino que se isso não acontecer, naturalmente eles vão Mas pelo voltar menos você a estudar. esteve ali do lado, apoiando sempre. Sim, né? sim. Isso aqui sempre, é importante. E isso já de muitos anos. Desde 4 anos de idade eles estão nesse caminho e não sei para que fui levar, né? Gostaram e está até hoje. Então tem aí 13, 14 anos que eles estão no esporte. Isso também é bom, porque esporte é saúde, é vida. Com certeza. Sai de muito... minimiza muitos problemas, né? Que é hoje a bebida, né? A droga, a gente vê que está batendo na porta de todo mundo. Então eu vejo que eles saem, divertem, mas não bebe, não fuma. Então é um caminho bom que eles estão seguindo. Muito importante isso. Por isso que eu lembrei na hora que nós falamos da questão da espiritualidade, né, da sua participação à frente dos movimentos católicos. E no meio disso tudo, você ainda é o nosso presidente da Associação Comercial, né, da CSDL aqui do município. Lidou muito bem nesse período, né, que nós tivemos aí a questão da pandemia, trouxe equilíbrio, trouxe leveza, justamente por isso, né, por toda essa história que te sustenta, né, seja na questão empresarial, seja o seu lado, né, família, que é o homem, né, vamos dizer assim, que sustenta todas essas funções, é um homem de fé, que conduziu muito bem isso. Como que está sendo essa questão lá? Eu sei que seu dia hoje foi muito corrido, gente, hoje, sinceramente, né? Sextou de verdade. E aí? Eu tô lá, né? Conheço a entidade há mais de 7 anos também. Comecei lá também com o Paulinho. Esse cara é um irmão que me segue, né? Então me levou para a entidade, fez eu gostar do trabalho que é desenvolvido lá. Acompanhei ele pelos 6 anos da gestão dele. E há 1 ano e 10 meses estou como presidente da entidade. E quando eu assumi essa função, eu procurei na época procurar por empreendedores jovens e o máximo de segmentos possíveis para que a gente pudesse ter ali várias diversidades, para a gente conseguir atender não só um segmento, mas tentar resolver pelo menos um pouco dos problemas que os empresários hoje enfrentam. Então eu tenho uma diretoria muito participativa, nós reunimos todos os meses, né? Pelo menos uma vez por mês a gente se reúne. Eles participam sempre das tomadas de decisões, é claro que isso é muito importante. Aquelas do dia a dia, essas, né, eu resolvo com a equipe. Hoje a gente também tem uma equipe formidável dentro da entidade, né? Mas a diretoria é muito participativa, ela me apoiou em todos os momentos, né? É uma diretoria que também são composta de empresários. Então tudo aquilo que nós vivemos na época da pandemia, não foi só o Zé Raimundo da ADX que sofreu, né?
os empresários do segmento né, lá nós temos hoje pessoas ligadas a bares, a restaurantes, a lojas de roupas, de calçados, então, a fábricas. Então, eles foram um termômetro também dentro do processo. E com isso me ajudou muito nas tomadas de decisões. Eu imagino. Então, assim, isso por isso que eu acho que a gente conseguiu desvencilhar isso, né? Conduzir isso de uma maneira, como você disse, mais leve. Mais leve. Zé, falando em mais leve, eu tô escutando um cheirinho de café. Já. Vamos tomar um café? Tá na hora, né? Vamos lá? Senão vamos. Fica tarde, aí a gente aí vai já vai pra janta. Então nós vamos tomar esse café agora e vamos continuar esse papo gostoso. Vamos lá? Vamos. Gosta de pescar e diz que é pescador. E é mesmo, viu? Mas o que ele mais se orgulha é de sua família. Casado com a Áurea há 23 anos, tem a Júlia, que já segue o seu exemplo e se mostra muito responsável à frente da DX Informática. E os filhos, o Miguel e o João Vitor, que são atleticanos, são muito bons de bola, hein? Pessoal, como bons mineiros, a gente vai conversando e vai tomando um cafezinho, é claro. E continuando a nossa conversa, Zé, uma coisa que você me falou com relação a toda essa sua trajetória, né? Até mesmo agora, à frente da CSDL, esse período que os empresários passaram, a gente sabe da importância também que o Cicobi Lagoa Crédito Gerais teve nesse momento, né? Como que foi a participação deles também? Assim, dentro desse processo, ele nos ajudou muito, né? Nós tivemos algumas demandas geradas pela própria entidade da CSDL, em redução de taxa, teve redução de taxas de juros, teve a isenção da taxa de mensalidade da maquininha, né, do cartão Lagoa Crédito. Então isso facilitou, isso foram alguns dos pedidos nossos e foi aceito pela diretoria do Cicobi Lagoa Crédito, e isso com certeza ajudou os empresários naquele momento, né? Então o Lagoa Crédito sempre a gente vê ele muito como um grande parceiro, né? Não só da entidade, mas de todos os empresários de Lagoa da Prata. Isso é bom, Zé, que fortalece muito não só o segundo setor, né? Mas todos nós, a gente vê a cooperativa muito próxima, né? Isso é muito importante. Muito, muito. É uma cooperativa que ela não visa somente o lucro. Ela visa também o atendimento. Isso o atendimento às pessoas. E isso é o que faz ela ser diferente, né, de todos os sistemas bancários que a gente vê. Eu fico muito feliz de ouvir, porque a gente também vê que a sua história dita muito disso, né? Desse compromisso com o outro, de oferecer sempre o melhor. E voltando nessa questão lá de trás, o tanto que é importante a história que nos sustenta, né? Contar a sua história hoje, lá, né, de toda a questão que nós falamos, toda essa trajetória, e ver você hoje com o compromisso que você tem de estar sempre buscando, inovando. A gente vê a sua equipe muito dedicada, a gente vê esse legado que você está deixando, depois chamar a Júlia para tomar um cafezinho com a gente, ver a questão família, a sua participação não só, igual nós já falamos, mas assim, desse seu transbordar, né? Então a gente vê que a instituição que nós vimos no Lagoa Crédito com a instituição hoje das empresas se cruzam nisso. Verdade. Né? Então há por que são próximas? Porque comungam do mesmo desejo de crescimento, onde todos crescem. Isso é maravilhoso. É o que eu sempre falo, né? Sempre quando a gente se encontra e reúne, quando as coisas são realizadas com várias mãos, a certeza de que vai ter um resultado positivo é muito maior, né? Não adianta só o Lagoa Crédito de um lado tentar fazer as coisas, os empresários de outro lado tentar fazer também sozinho,
não vão conseguir nunca obter os resultados que a gente hoje consegue ter. E se a gente para nesse momento e começa a pensar e comparar, né, esse cenário que hoje a gente vive com outras cidades da nossa região, pelo menos, a gente vê que a gente está à frente, anos-luz deles, né? Então, assim, isso eu vejo que é por causa dessa união, dessa comunhão, né, que existe, e isso faz a gente se tornar diferente. É o estar para, né? Estar para o outro, estar com o outro, isso é muito importante. Zé, eu assim, quero reiterar, viu? Eu queria muito contar a sua história, eu de fato não sabia que ela era tão linda quanto é. Você sabe do carinho, da admiração, do respeito que eu tenho por você, enquanto pessoa, enquanto profissional, por tudo que você tem construído, né? Por todo o exemplo que você tem deixado. E falar hoje um pouquinho disso, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Quero te agradecer, viu? Em nome do Cicobi Lagoa Crede Gerais, de você estar contribuindo para essa história, não só do município, mas da instituição também, deixando esse exemplo, né, da escuta, do compromisso, da responsabilidade, de se doar, né? Quem diria, né, que o retireiro ia virar leiteiro, né? Que agora cismou que é pescador, né? E que é um grande empreendedor, que é um pai de família, né? Que é um homem atuante, um homem de fé. Então, assim, você é um exemplo, com certeza. Que Deus continue te abençoando muito, te dando muita sabedoria. Viu? Quero te agradecer de coração e queria que você deixasse uma mensagem para nós. Fica assim, até emocionado de ouvir, depois de ouvir tudo isso aí, amém. né? Não tem, como se diz, não mereço tantos elogios assim. A gente procura ser um retrato de que os meus pais foram para mim, né? Ser trabalhador, ser honesto. Isso parece que hoje é uma obrigação, né? E eu tenho isso como... eu não vejo com esses olhos. Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte da gente, né? Então, e eu vejo que o Lagoa Crede também pensa desse jeito, né? Pelo menos hoje a gente, né? Quantos anos eles estão no mercado, né? São líderes, né? Atualmente, né? Nesse segmento, e eu acho que eles também pensam assim, né? Que é ajudando que eu vou colher, é fazendo para o outro que eu também vou receber. Então é isso que eu tenho para falar. Todas as vezes que eu precisei do Lagoa Crede, eu posso dizer, né, que todas as vezes que eu precisei deles, eles estiveram de portas abertas para me atender, e sei que eles são assim, não é com o Zé Raimundo, isso é com todos. Todas as pessoas que precisam, eles estão sempre atentos, estão prontos para ouvir. Isso é muito importante, isso é muito bom, porque é aquilo que a gente já até comentou. O banco ele não pensa só no dinheiro, né? Ele pensa na pessoa, ele pensa também no ser humano. Isso é fundamental, é importante. A gente se sente importante para o banco, para essa instituição, né? Então eu tenho que agradecer por esse convite, né? Por ter você aqui comigo, tomando esse cafezinho simples, humilde, mas isso aqui é a cara do Zé Raimundo, né? Então... E era isso que eu queria, sabe? É isso que eu queria mesmo, sabe? Essa simplicidade. Fico muito feliz. Vamos marcar depois um novo café. Um novo café. Pessoal, então depois dessa mensagem linda, eu já quero te convidar para o nosso próximo café. Estou te esperando. Por tudo isso, José Raimundo tem escrito sua história todos os dias, sendo um exemplo de trabalho, determinação e fé. E ele faz parte também da história do Cicobi Lagoa Crede Gerais.